boa tarde. O programa Gente que Fala está chegando, 12:01 agora. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Quinta-feira, edição por aqui do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos escalar aqui os nossos convidados, colocar em campo o nosso time para análise e debate dos nossos assuntos de hoje. E também com a gente o doutor Fúvio Facco, farmacêutico bioquímico, diretor-geral da Binding Site para a América Latina e diretor do Conselho de Ética da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Tudo bem, Fúvio? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Um prazer estar aqui novamente com vocês. Estou bastante empolgado em poder dividir e discutir esses temas com pessoas tão qualificadas aí como a doutora Bianca, a ministra Eliana e o Dicilo. É um prazer, tá? Estar com vocês e espero que os ouvintes gostem do nosso bate-papo nessa hora de almoço aqui. Obrigado. Em encontro ontem com o premier da Espanha, Pedro Sánchez, o ministro argentino Alberto Fernandes disse que os mexicanos vieram dos indígenas, os brasileiros da selva e nós chegamos em barcos que vinham da Europa. O líder argentino ainda atribuiu a frase ao escritor mexicano Octavio Paz, sendo que seu verdadeiro autor é o cantor argentino Lito Nebbia. Após a repercussão da declaração, Alberto Fernandes publicou uma mensagem no Twitter, na qual diz que nossa diversidade é um orgulho. Na sequência, acrescentou que não quis ofender ninguém e pediu desculpas a quem tenha se sentido ofendido ou invisibilizado. Fúvio Facco, seu entendimento sobre esse episódio com o presidente argentino, Fúvio ou doutor Fúvio? O que você prefere? Não, Fúvio, sem problema. Eu concordo com todas as colocações feitas aqui e alguns já abordaram, né, o que eu vou ressaltar. Eu iria diretamente assim, sem tentar trazer muita pimenta para a nossa discussão, mas assim, lamentável o nível de qualificação dos líderes que a gente tem na América Latina em geral, né? Se a gente for analisar, é triste ver, a gente, sim, é nítido pelas ações que cada um dos povos daqui mereciam líderes melhores e mais qualificados. Então, uma colocação bem direta minha e acho que resume bem o meu entendimento sobre a frase infeliz que ele fez. Pessoal, há um ano, o governo brasileiro limitou o acesso aos dados sobre a Covid-19. Primeiro, mudou o horário de divulgação para atrapalhar os jornais noturnos. Depois, caiu a quantidade e a qualidade dos dados. A ação culminou na criação do consórcio de veículos de imprensa, mas a dificuldade de obtenção dos dados ainda faz com que o país lide com uma grande subnotificação de infectados e mortos, não tenha informações sobre capacidade de testagem e da ocupação de leitos hospitalares a nível nacional. Fúvio, a gente sempre aborda aqui da seguinte forma: quando você tem um inimigo que você precisa combater, você precisa de informações, planejamento para poder ir atrás do efetivo combate, né? Então, a gente entende que essa falta de consolidação de dados, tudo isso que a gente destacou aqui na nota, prejudica a tomada de decisão epidemiológica, claro. A quem interessa a falta de transparência de dados sobre a Covid-19, quando a gente precisa combater o inimigo e a falta dessa transparência impede isso? De fato, é uma verdade isso. Eu mesmo, quando preciso de algum dado, né, a gente acaba indo a diferentes fontes e você vê que os dados, alguns se parecem, mas você não consegue fazer algumas equivalências ou tirar algumas conclusões. Você tem umas análises e números que aparecem até mesmo pelo exterior. Depois você tem
o acesso ao obituário que a gente consegue através dos cartórios, né, de registro civil do Brasil, que aí são dados divergentes do que a gente, por exemplo, acompanha no consórcio que a gente tem da imprensa. Então, eu vejo que, assim, essa falta de unicidade da informação, ela prejudica demais qualquer ação pública. Então, eu acredito que ninguém deveria trabalhar no sentido de prejudicar essa consolidação. A gente precisa muito dessa consolidação, mas, infelizmente, passados um ano, eu não vejo que isso vai acontecer, pelo menos não para essa pandemia. Eu acho que é um ponto muito importante para a gente tentar se preparar para os próximos eventos. O Brasil tem dimensão continental, a gente sabe disso, mas, de fato, a análise tem sido feita de forma muito fragmentada e reativa, né? Então, a gente vê, por exemplo, que as ações, seja de prefeitos ou de governadores, elas estão baseadas em ocupação de leito, em número de mortes. Então, ou seja, muito reativa. A gente não percebe que isso funciona bem. A gente vê que os países que melhor lidaram com isso foram os países que testaram mais a sua população, que fizeram uma ação mais proativa em testar, isolar essa pessoa, né, para que ela não continue propagando o vírus. Então, eu vejo que o Brasil não conseguiu se organizar de maneira devida para fazer as testagens em massa, que desde que começou a pandemia a gente vem conversando, mas infelizmente a gente praticamente não vê. A gente tem relatos, né, de pessoas próximas que de fato procuram um serviço de saúde, mesmo com sintomas, e ainda levam algum tempo para que eles consigam serem testados. Ou seja, o sintoma está tão evidente que testar aquela pessoa, né, ok, é uma conclusão, é necessário para o tratamento, mas em termos de impacto, de controle, né, do que a gente está vivendo, pouco traz de benefício. Então, eu fico bastante triste da gente não ter conseguido ter essa informação e implementar as ações de maneira mais proativa e preventiva. Reformas para reduzir o número de partidos no Congresso e tornar mais transparente o financiamento de campanhas políticas ajudariam a enfrentar a corrupção no Brasil. E essa opinião é da pesquisadora americana Susan Rose Ackerman. Ela é professora da Universidade Yale, referência nos estudos sobre o tema. Ela chegou a sugerir, num trabalho recente, a adoção do parlamentarismo no Brasil para evitar a pulverização do sistema político. E, na opinião dela, um dos fatores que contribuíram, isso é uma dos fatores que contribuíram para os desvios revelados pela Operação Lava Jato. Fúvio, quanto o Brasil perde com a corrupção, quanto a saúde do Brasil perde com a corrupção, dinheiro mal gerido, dinheiro que vai para o ralo, e dinheiro que vai para os bolsos alheios. Aí, quanto que a saúde do Brasil perde com isso? Mauro, a perda a gente não tem como mensurar, né? A má gestão do recurso público é nítida. A saúde pública, eu acho que o montante destinado, ele, se for comparativamente a outras nações, ele é até razoável, porém, o problema acho que já abordado pela ministra Eliana, a questão das 3 esferas. São a centralização do recurso na União e depois fazer com que esse recurso chegue até a população, né, nos estados e nos municípios. É um trajeto que passa por muitas instituições e isso é o que faz a gente perder o controle. Então, eu acho que uma maneira da gente melhorar, diminuir a questão da corrupção, é ter uma tributação, né, mais clara, na ponta e próxima do cidadão, e o próprio cidadão conseguir ver a aplicação dessa tributação, né, local sendo aplicada ali próximo a si.
Logicamente, a gente tem os diferentes desenvolvimentos econômicos, né, das regiões do país, a gente precisaria ter um fundo para equalizar isso, mas eu vejo que, nesse sentido, a corrupção ela é muito endêmica, né? A gente vê e presenciou durante a pandemia a questão da compra dos respiradores e toda, né, os casos de polícia, né, que aconteceram foram muito tristes e no final nós, né, cidadãos, pagamos a conta. Então, eu vejo que, voltando ao ponto, eu vejo que a questão do parlamentarismo, a diminuição dos partidos políticos, eu acho que ajudaria muito, inclusive, a buscar e ter condições de colocar líderes aí de melhor qualidade, né? E eu acho que a gente tem que parar de tentar seguir, assim, o sistema americano, né, o presidencialismo de lá, etc. e tal, mas eu acho que eles têm uma república muito mais madura lá e uma constituição, né, de estados que é muito diferente da nossa aqui. Então, eu vejo que, sem dúvida, a gente precisa fazer uma reforma política, porque senão a situação, de fato, não vai mudar. Pessoal, mais um tema por aqui. A organização Press in Bloom Campaign anunciou que 1.503 jornalistas morreram de Covid-19 no mundo desde o início da pandemia. O mês de maio foi o mais fatal para os profissionais, com mais de 200 perdas. Isso significa uma média de 7 por dia. Os países com maior quantidade de jornalistas mortos por Covid-19 são Índia, com 246, e o Brasil, com 239. Em entrevista ao Media Talks, o secretário da organização, Blaise Lempen, declarou que os brasileiros pagam um alto preço pelas políticas do governo e demonstrou preocupação com os profissionais de vários países que farão a cobertura da Copa América. Sua reflexão, Fúvio, sobre esses números de jornalistas mortos e agora nesse momento em que a gente está indo, ou não, né, para a realização da Copa América. Mauro, eu vejo que é o reflexo direto de toda a estratégia, né, ou a falta de estratégia que a gente vem evidenciando no tratamento no combate à pandemia. Eu acho que, assim, é uma classe, né, de trabalhador que se expõe muito ao risco para poder tentar, né, trazer a informação da maneira mais correta possível para a população, mas, infelizmente, tanto aí seriam jornalistas e outras profissões que também estão em linhas de frente. Eu vou citar, assim, por exemplo, alguns. Eu tenho, né, uma equipe de engenheiros que presta manutenção em equipamentos laboratoriais, são linhas de frente também, estão correndo risco e também não tiveram chance de serem imunizados, assim como os jornalistas. Então, eu vejo que é triste, mas é a realidade da carência e da deficiência, né, do problema que a gente tem com o atraso da vacinação, a nossa dependência para com insumos de fora e da questão, logicamente, da conscientização da população e da forma como o vírus anda espalhado pelo país, né? E a Denise Abad, a última pergunta aqui vai para o Fúvio, ela está com a gente no Facebook. Fúvio, independentemente das vacinas e de outras medidas de prevenção, diz aqui a Denise, dá para imaginar o quanto a situação estaria diferente se o Brasil tivesse investido em testagem em massa? Bem rapidinho para a gente, Fúvio. Sem dúvida, a gente vê países que investiram nisso, né, em testagem em massa, e eles conseguiram controlar a pandemia de forma que não houvesse sobrecarga do sistema de saúde hospitalar. Então, eu imagino que a gente perderia muito menos vidas, sem dúvida, tá? A gente estaria, digamos, num ritmo, talvez, de vacinação igual nós estejamos, porém com um índice de contágio muito menor e tendo a possibilidade de implementar ações de médio
e longo prazo. Tá? Então, a gente vê a Coreia, que fez muito bem isso, a gente vê a Austrália, vê a própria Nova Zelândia, eles são exemplos de sucesso com essa política de testagem em massa. Então, nós estaríamos, vai dar um chute aqui, mas eu acho que pelo menos a gente não perderia aí 2/3 dos cidadãos que nós perdemos, infelizmente. Participação. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Gente, obrigado pela audiência. 1h em ponto. Tchau. Até amanhã.